parar de traduzir e realmente entender o inglês de uma vez por todas, primeiro, a gente tem que saber qual a diferença entre traduzir e entender o inglês. E sim, existe uma diferença. Se você traduz, significa que você está pegando algo que está em uma língua, ou em um código, ou em algum tipo de linguagem, e aí você passa aquilo dali para outra língua, outro código, outra linguagem. E quando você entende, você não passou por esse processo. Quando algo é expressado naquela língua, naquele código, naquela linguagem, você... Agora eu entendi! Logo, você não precisa passar pelo processo de trazer as palavras, as expressões, a mensagem de uma língua para outra. Você simplesmente vai entender. A tradução é tipo desvendar um enigma. Você vai pegando as peças ali daquele quebra-cabeça, você vai juntando até que faça sentido. Então, isso é o que acontece normalmente quando você está decodificando alguma mensagem que foi codificada por alguém. Você está reconhecendo algo que foi encriptado. Então, segue aí o enigma. O que é que tem 16 pernas, 6 barbas e um laço na cabeça? Branca de Neve e os 7 Anões. Mas, Cleiton, por que 6 barbas? É porque o Dunga não tem barba. Ok, então deu pra entender o que é, né? Tipo, você teve que parar pra pensar, você teve que, de repente, ali se esforçar pra que o que eu falei fizesse sentido. Isso é o que acontece na tradução. Só que, infelizmente, a tradução, ela é falha. Então, por exemplo, o que você acha que significa You are welcome? Bem, se você for traduzir, você vai ver You, você, are, you are. Então, você é. E welcome, bem-vindo. Então, you are welcome significa bem-vindo, certo? Errado! You are welcome significa de nada. Muito afiado! Quando uma pessoa fala thank you, a outra responde you are welcome. Então, qual é a única resposta possível para obrigado ou obrigada? Eu posso dizer de nada, posso dizer por nada, posso dizer não há de quê, não por isso. Pronto, tudo isso. You are welcome significa tudo isso. Mas, Cleidson, não pode significar you are welcome? Aí depende do contexto. O contexto, ele vai ser o seu GPS. Vai ser a sua referência para conduzir você onde você quer chegar. Que é no entendimento, na compreensão da mensagem. Então, para que uma mensagem seja compreendida, primeiro, você tem que dominar o código. Ou seja, a maneira como aquilo dali foi encriptado. Ou seja, para ficar mais fácil a compreensão aí. Se você ganha um chocolate, o chocolate ele foi embrulhado. Ok, então o que é que você pode fazer para consumir esse chocolate? Desembrulhar e consumir esse chocolate. Uma criança, dependendo do quão nova ela é, pode ser que ela não tenha necessariamente as habilidades necessárias para poder desembrulhar aquele chocolate e simplesmente consumir. Não, você tem essa habilidade, você tem essa destreza de consumir esse chocolate. Ou seja, alguém embrulhou aquele chocolate de maneira que você pudesse desembrulhar e consumir. Porque se, por exemplo, colocasse o chocolate dentro de uma caixa e colocasse um cadeado nessa caixa, para poder abrir essa caixa, você precisaria ter a chave. Então, faz sentido. Algo está sendo depositado dentro de algum recipiente, de alguma embalagem, enfim. Algo
que tem que ser retirado daquele recipiente, daquele embrulho, daquele envelope por você, certo? Então, quando eu sei que eu estou colocando algo dentro de uma caixa que vai conter um cadeado, se eu sei que você precisa abrir essa caixa, então eu tenho que colocar um cadeado que você tenha essa chave, porque se você não tiver essa chave, você não consegue abrir. Certo? Desculpa aí, eu sei que tá parecendo muito complexo, mas é basicamente o seguinte: eu vou colocar minha mensagem dentro de alguma coisa que você vai precisar abrir, certo? Então, é assim que acontece a compreensão da mensagem. Vamos supor que a mensagem ela está dentro de uma caixa e aí você primeiro precisa ter habilidade para abrir essa caixa para poder receber essa mensagem. Voltando para o chocolate, se alguém fez o chocolate e embrulhou o chocolate de modo que você consiga desembrulhar, vai ser fácil de consumir. Agora, a habilidade de consumir o chocolate é diferente da habilidade de fazer o chocolate e embrulhar para você. Uma é a habilidade de fazer o chocolate, pegar os ingredientes, fazer a receita, preparar tudo, embrulhar e dar para você consumir. Outra habilidade é desembrulhar e comer o chocolate. Então, não é à toa que a gente tem a impressão de que talvez seja mais fácil a gente conseguir entender algumas coisas em inglês, especialmente se for por escrito, porque por escrito a gente consegue ter mais controle, a gente consegue ver palavra por palavra e voltar linha acima, linha abaixo. Quando alguém fala, a gente tem essa impressão que foi muito rápido. Então, o texto por escrito, normalmente ele é estático. Então, você tem mais controle sobre aquilo, certo? E aí, essa maneira que você usa para conseguir compreender essa mensagem é diferente da maneira que você teria que elaborar essa mensagem. Então, por isso, muitas vezes a gente tem essa impressão de que a gente entender algumas coisas em inglês é mais fácil do que conseguir expressar essas coisas em inglês. Então, o foco hoje vai ser em conseguir desembrulhar esse chocolate e consumir, alright? Se você quiser um vídeo específico sobre como começar a se expressar em inglês, então deixa nos comentários que depois eu vou fazer com muito carinho, mas agora é como a gente vai realmente entender o inglês e a gente entendeu que entender é diferente de traduzir. Então, quando eu entendo aquilo dali, a mensagem foi entregue para mim e eu simplesmente consegui consumir sem precisar, por exemplo, pegar aquele cadeado ali cheio de códigos e tentar chegar numa combinação que vai destravar o negócio. E a primeira coisa que é necessária para que você consiga chegar nesse entendimento das coisas que estão em inglês ou em qualquer outra língua é você calçar os sapatos de outras pessoas. Eu tenho de homem, de mulher e de criança, hein? Em inglês existe uma expressão que é walk on someone's shoes, ou seja, é você andar com os sapatos de alguém, porque só você sabe onde é que o seu calo aperta. E só uma pessoa que está usando um sapato apertado ou que está simplesmente calçando aquele sapato sabe como é. Se você usa um sapato um pouco menor ou um pouco maior, você consegue perceber uma diferença muito grande. Então, basicamente é você ter empatia. E empatia é você se colocar no lugar de outra pessoa. É você conseguir se enxergar através da pupila de alguém. Muito se fala sobre empatia, se colocar no lugar dos outros.
E eu vejo que muitas vezes as pessoas falam isso com a intenção de que tenham empatia com ela, né? As pessoas têm que ter mais empatia comigo, ninguém olha para minha situação. Bem, se você for empático o suficiente para você conseguir se colocar no lugar de alguém, não só isso vai tornar mais fácil para que você compreenda o que essa pessoa está dizendo, em inglês, por exemplo, como também vai ficar mais fácil de você conseguir expressar aquilo dali que você quer falar de forma mais efetiva. Porque cada pessoa vai compreender as coisas de acordo com o seu repertório, com o seu entendimento de mundo, com as referências que essa pessoa tem. Então, para que eu fale algo que seja compreendido de uma maneira mais simples e efetiva para outra pessoa, eu tenho que embrulhar de maneira que essa pessoa possa desembrulhar. Ou seja, eu tenho que colocar aquela mensagem em algum depósito, algum baú, do qual aquela pessoa tenha a chave. Então, em primeiro lugar, para que eu possa compreender, eu tenho que pensar como que alguém que não fala português pensaria. Por isso que eu disse que você precisa ter essa referência. Nós precisamos ter essa referência. Quando eu ouço alguém falando inglês, eu não fico tentando pensar qual é o equivalente daquilo em português. Por quê? Se eu estou querendo aprender uma língua que é externa a mim, uma língua de um país que não é o meu, então eu não posso trazer o que a pessoa está falando para o meu contexto, para o meu repertório. Não! A gente tem que fazer o contrário. A gente é que tem que abrir a cabeça e ir até o repertório dessa pessoa. Ou seja, ok, o que é que finalmente essa pessoa está querendo dizer? Se você se coloca no lugar dessa pessoa, fica mais fácil de você simplesmente compreender o que está sendo manifesto por aquela pessoa, o que está sendo comunicado por essa pessoa. Ao invés de você tentar fazer essa transmutação aí de uma língua para outra, até porque, como você viu no exemplo do You Are Welcome, não basta você ficar passando as palavras de um idioma para o outro. E para isso é necessário ter muita humildade. Muita humildade, porque você vai ter que abrir mão de tudo que você já aprendeu, das referências que você já teve e começar do zero a ter outras referências, a ter outras perspectivas e outros pontos de vista. Por isso que eu digo que quem está começando a aprender inglês ou qualquer outra língua tem que começar a engatinhar novamente. Você pode ser o melhor corredor do mundo, mas se você está aprendendo uma língua nova, se você está aprendendo inglês do zero, então você voltou a ser um bebê. E o bebê não questiona as coisas, ele não compara com a língua que ele falava antes. Não! Ele vai na tentativa e erro, ele tenta compreender o mundo, ele bota as coisas na boca para saber se pode comer ou não. Ele tenta juntar as coisas, ele tenta encaixar as coisas uma na outra. Inclusive isso aí é até perigoso, porque pode pegar algum objeto perigoso e encaixar, sei lá, na tomada. Então, o bebê, ele simplesmente tenta entender o mundo ao seu redor. O bebê é um mini cientista, né? E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que ter humildade de começar a ver as coisas com uma nova perspectiva. E olha, eu garanto para você, mais difícil do que a gente construir um novo conhecimento, a gente construir uma nova perspectiva, construir o que quer que seja, mais difícil do que construir é você desconstruir. É verdade. Então, você vai ver uma coisa, por exemplo, you are welcome, não pode ser de nada, porque you are é você é, e welcome, bem-vindo. Bem-vindo à interpretação do inglês, porque você, dessa maneira, está pensando com a referência no português, e ao invés de tentar entrar no contexto de quem está falando, você está tentando trazer o contexto para a sua língua. E isso é falta de humildade. Eu tenho que pensar, ok, beleza.
Então, em inglês é diferente, né? Tá bom, vou aceitar. E falando de humildade, é humildemente que eu te peço que, se esse vídeo aqui tá sendo útil para você de alguma maneira, então dá só um toquezinho no like. É rapidinho, só um toque, para você não vai fazer diferença nenhuma, mas para mim vai fazer muita diferença. E lógico, se você quiser continuar aprendendo aqui a falar inglês de um jeito simples e divertido e gratuito, é só você dar um toquezinho no botão inscrever-se abaixo aqui desse vídeo. É só você tocar e para receber as notificações gratuitamente, é só você tocar no sininho para aparecer. Então, enquanto eu falei, já deu para fazer isso. É só você dar um toque em inscrever-se e mais um toque no sininho. E dessa maneira, você vai continuar recebendo os conteúdos aqui para aprender inglês de um jeito simples, divertido, efetivo e gratuito. Ok, voltando, a maior prova de que você não só consegue compreender as coisas sem traduzir, como a empatia já fez você aprender muitas palavras em inglês, são palavras que você já usa no dia a dia. Se eu disser smartphone, ok, eu vou falar sem sotaque. Se eu disser smartphone, e-book, podcast, até se eu falar hot dog, você entende sem traduzir. Quando eu falo hot dog, se alguém tem uma banquinha escrita hot dog, você já compreende sem necessariamente ter que passar isso para português. Se eu mostro um milkshake e eu pergunto para você o que é isso aqui, aí você pensa, um milkshake. Você não precisou traduzir a milk, é leite, e shake é você sacudir. Não! Você compreende sem precisar traduzir. Mas por quê? Você simplesmente está familiarizado com essas palavras de tanto contato que você tem desde que você nasceu. E você não aprendeu essas palavras, pelo menos a maioria delas, porque alguém traduziu para você. Não, você entendeu o que é que significa. Quando alguém mostrou um milkshake e disse, aqui é um milkshake. Aí você, então você não precisa, é porque milk quer dizer leite. Não, não é isso. Você simplesmente foi adquirindo. E-book. E-book, você sabe que é um livro eletrônico, mas você não precisou traduzir. Mouse do computador. Quando eu digo, olha, esse aqui é o mouse do meu computador, você não traduz rato na sua cabeça. Não, então, as palavras que você já aprendeu no dia a dia e usa como se fosse em português, muitas vezes estão em inglês e você se acostumou tanto a usar que simplesmente virou português para você. E assim vai acontecer com as outras palavras também. Deixa agora nos comentários alguns exemplos de palavras em inglês que a gente aqui no Brasil simplesmente usa como se fosse português e ninguém precisa traduzir para poder compreender. Então, se todo dia você tiver contato com pelo menos algumas palavras em inglês, elas vão ser familiares para você e elas vão te orientar, elas vão ajudar a contextualizar aquilo que você quer compreender. Aquilo dali vai te entregar uma chave com a qual você ainda vai ter que abrir a caixa. A caixa não vai se abrir sozinha, mas você vai ter uma ferramenta para isso. Então, eu recomendo que todo dia você pegue uma quantidade mínima aí de palavras entre as palavras mais usadas e você vai ver que essas palavras vão ajudar você a compreender outras palavras. Porque, mais uma vez, ela não vai dar a resposta de imediato, ela não vai dar a tradução, mas ela vai dar o caminho para você seguir. Ela vai ser a luz que vai orientar você, tipo um farol. Você liga o farol do carro à noite e o farol não vai deixar todo o caminho iluminado. Não, o farol vai iluminar um pouco à frente de você e através desse um pouco à frente que você vai se orientando, que você vai seguindo até chegar no destino que você precisa. Inclusive, se você quiser que eu faça algum vídeo ou até uma série de vídeos com as palavras mais utilizadas no inglês, deixa nos comentários também, porque esses comentários, além de me ajudar com engajamento, podem me ajudar a produzir conteúdos que eu sei que realmente é de teu interesse e que vai te ajudar, tá bom? Mas vamos fazer um teste agora.
Você provavelmente já deve ter ouvido em alguma aula de inglês, ou alguém já deve ter mostrado a música Hello, Goodbye dos Beatles. Então o desafio vai ser o seguinte, isso aqui depois eu vou falar mais um pouquinho sobre a questão dessa música, mas eu vou colocar um trechinho dessa letra aqui para você ver, e aí você vai ter que pausar o vídeo, prestar atenção e ver se você compreende mais ou menos sobre o que essa letra fala. Lembrando, eu não estou dizendo para você traduzir. Ah, bom. Eu não estou dizendo para você pegar cada palavra e passar para o português. Eu nem estou dizendo para você entender todas as palavras. Não, mas faz aquilo. Vê quais são as palavras que dá para você entender e com essas palavras você tenta pegar ali o fio da meada que vai ajudar você a interpretar. Ou seja, você vai pegando ali alguns códigos que vão te ajudar a desembrulhar aquele chocolate. Então, presta atenção. Eu vou mostrar agora a letra e eu já fiz isso aí várias vezes. Eu sei do que eu tô falando, tá bom? Eu sei. A decisão é sua se você vai seguir ou não. A minha orientação é, vou mostrar agora, quando a letra aparecer na tela, pausa e tenta fazer isso. Vê até o final. Mais uma vez, até o final. Do primeiro ao último verso desse trecho e depois me diz aí se você conseguiu saber sobre o que é a letra, uma coisa que você pode falar em poucas palavras sobre o que é a letra ou não. Vamos lá. 3, 2, 1, go! Uou! E aí? Deu pra entender sobre o que é a letra? Ah, Cleiton, eu não entendi tudo. Não interessa se você não entendeu tudo. Ah, mas teve palavra que eu não entendi. Não interessa se teve palavra. Eu queria saber se você conseguiu entender sobre o que pode ser esse texto. Eu vou te dar 3 opções. Aí você me diz qual que você acha que faz mais sentido com o que você acabou de ver, tá bom? Opção 1. Essa letra tá falando sobre um apocalipse zumbi. Será que é isso? Será que é a opção 1? Opção 2. Essa letra está falando sobre uma invasão alienígena. Será que é isso? Será que a letra é sobre um apocalipse zumbi? Será que é sobre uma invasão alienígena? Opção 3. A letra é sobre 2 pessoas que querem coisas opostas. E aí? Qual você acha que é? Bem, eu vou deixar que você mesmo diga aí nos comentários, e tanto eu como as pessoas que estão lendo os comentários vão me apontar aí se faz sentido ou não com a letra dessa música. Então agora presta muita atenção que eu vou te dar a chave para você compreender não só o inglês, como qualquer língua na face da terra ou fora dela, inclusive o próprio português. Eu tô falando aqui o tempo todo de chave. Eu tô falando aqui o tempo todo sobre compreender. E o que eu vou te dizer agora já foi dito aqui ao longo desse vídeo. Mas agora, a maneira como eu vou dizer, eu quero que você guarde, tá bom? Então, presta atenção. Para poder compreender algo que está sendo comunicado em inglês, ao invés de eu me perguntar o que é que isso aqui está dizendo, eu devo, na verdade, perguntar o que é que isso aqui quer dizer. E isso faz toda a diferença. Ou seja, eu não estou me perguntando o que é que isso aqui está dizendo, porque eu estou prestando atenção nas palavras. Eu quero saber o que é que isso aí quer dizer. Aí sim, eu vou começar a pensar no contexto, vou começar a pensar no propósito de quem está falando. Tem uma frase aí no filme de Amélie Poulain que diz que quando um dedo aponta o céu, uma pessoa tola olha pro dedo. Então é isso que acontece quando a gente está prestando atenção nas palavras, ao invés do contexto, porque, observa bem, o contexto é o que vem com o texto. Então vai muito além das palavras. E para provar isso aqui, que vai funcionar não só com inglês, como qualquer língua, a gente vai pro modo hardcore agora, tá bom? Vai ser o modo hard. Olha, minha sugestão é que você faça, que você tente. Lembra? Para ver do primeiro ao último verso. Se você falhou, se você foi desonesto aqui no teste anterior com a música dos Beatles, nessa, olha só, cara,
Tu quer falar em inglês mesmo? Tu quer falar inglês? Tu quer ou não quer? Então, vamos fazer esse teste. Viu aí que se você sacaneou, se você foi desonesto comigo, você deve ter passado vergonha quando viu que, poxa, dava pra eu ter feito. Então, vamos fazer agora, só que é o modo hard, só pra gente provar meu ponto, tá bom? Presta atenção aí na próxima letra. Eu não vou dizer que letra é uma letra que está em inglês e qual a única coisa que eu digo pra você fazer? Pra você ler do primeiro até o último verso. Pausa, presta atenção, tem que ser do primeiro ao último verso. Daqui a pouco a gente conversa. Se você fez o que eu falei e você realmente buscou ali ver do primeiro ao último verso e você tem um mínimo aí de repertório, um mínimo de contexto, você sabe que essa letra aí é A Garota de Ipanema. Só que ela estava em alemão, sim, alemão. Mas observa bem, se você, agora que sabe disso, agora que você confirmou e você tem a referência aí da música original, então você pode voltar para a letra e você vai conseguir fazer um trabalho melhor do que o Google na tradução. Coloca aí na tela. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Olha aí, esse agora é o print da tradução que eu fiz no Google. Pausa, preste atenção e vê se você não fez um trabalho melhor que o Google. Esse vídeo de hoje aqui foi só uma palhinha do que você consegue encontrar no meu curso gratuito e completo de inglês aqui. É só você dar um clique que você vai direto para esse curso. É completo, é gratuito. Dá um clique que você vai direto para esse curso. E se você quiser ver a minha análise sobre a letra dos Beatles, é só clicar nesse outro vídeo aqui. Eu vejo você lá.